Prazer recebê-la aqui no programa mais uma vez. O bate-papo com você é sempre um espetáculo. Então, e agora nós vamos aí. Primeira coisa, como é que estamos aí finalizando alguns lugares, outros já terminou. Qual que é a avaliação que a gente pode fazer desta safra de soja com relação aos percevejos e quais foram os percevejos que apareceram? Então, Fabélia, essa última safra, nós tivemos pouca incidência de lagartas no geral e os insetos sugadores, como eu os considero sempre os mais difíceis de serem controlados, aumentaram e tiveram mais presença. Então, nós tivemos infestação de mosca branca altas, em algumas regiões ainda muito mais. As máscaras até contribuíram muito para a gente, porque na cidade a gente abria a boca, a mosca branca estava entrando. Exatamente. E tivemos também, que não é surpresa, e cada ano teremos mais problema com os percevejos sugadores de grãos. Então, esses insetos, ele tira a produtividade do produtor e passa desapercebido. O produtor, às vezes, como não vem surtos muito elevados, então ele tira a qualidade do grão e é um problema que está presente e a tendência é só aumentar a cada ano que se passa. Então, foi um ano com alta presença de percevejos. As espécies predominantes são o percevejo marrom, né, que é os quistozeros, e uma informação que o produtor às vezes não percebe, nós temos também o percevejo barriga verde, que é a principal espécie de percevejo na cultura do milho. Ele se reproduz, se desenvolve na cultura da soja. Então, na soja ele causa o dano igual ao percevejo marrom. E quando ele fica no sistema, ele vem atacar o milho na fase inicial. São as duas principais espécies de percevejo que nós tivemos nessa safra e, com certeza, as que vão permanecer também no sistema. Pois é, quando a gente fala aí do sistema, a gente se preocupa, que você falou aí do marrom, do barriga verde. Anteontem nós recebemos aqui o professor Paulo Garolo. Sim. E aí o Ivan Bruselli ainda estava questionando a mistura ainda com castanho. Isso aí vira tudo uma família só, que bagunça que vira isso aí na vida real. Olha, realmente é muito complicado, principalmente na vida acadêmica, porque o nome vulgar que nós conhecemos do inseto, percevejo marrom, seria os quistozeros, percevejo da parte aérea da planta, que se alimenta de grãos, de proteínas, né? E o percevejo castanho é o percevejo da raiz, é o Scaptocore castanea. Ele se alimenta exclusivamente da raiz da planta. Então, o dano do percevejo da raiz seria, então, relacionado com o estabelecimento da cultura, se alimenta de uma parte mais sensível da planta. E o da parte aérea seria, então, a fase final, o produto final. Então, marrom seria... Está lá na raiz. Não, marrom... Não, é parte aérea. Marrom seria os quistos, né? Uhum. E o da raiz, vamos tentar chamá-lo de da raiz, percevejo da raiz. Para não chamá-lo de percevejo castanho. Porque castanho com marrom... Eles estão muito próximos. Né? Então, e aí, se a gente tentar ligar com cor do solo, vai confundir mais ainda. Aí a gente fala percevejo da parte aérea, que são sugador de grãos, e percevejo da raiz. E dá para eu dizer quem é pior? Olha, é complicado, porque todos os dois roubam Um não bastante. deixa estabelecer a cultura, o outro vai lá, danifica o que já está pronto. É verdade. E agora, o da raiz é mais difícil o manejo. Ele é mais difícil porque tudo que está dentro do solo tem mais dificuldade para poder... Ele consegue uma proteção em relação aos inseticidas, seria por aí? Pelo seu hábito, sim. E o ciclo dele é de 1 ano. Aí ele fica um ano se alimentando do sistema radicular, ou da soja, ou das plantas daninhas, ou do milho, ou da pastagem. E nós temos a bênção de ter planta o ano inteiro. Exatamente. Agora, já da parte aérea já é mais fácil de ser controlado, eu tenho um maior controle da população dele, né? Então, voltando lá, vamos continuar falando ainda um pouquinho sobre esse da raiz. Eu tirei a soja agora, mas eu já estou com o milho sendo colocado. Quais são as orientações, mesmo que para esse ano não dê tempo mais de fazer, mas vamos lá, o produtor vai continuar sendo produtor. Ele teria que fazer ali um tratamento de solo antes da cultura de soja, ele teria que fazer um tratamento de semente, qual que é a orientação?
Abela, essa é a praga mais difícil de ser manejada no sistema. Como ela não tem uma preferência alimentar, nós sabemos que ela veio da pastagem, mas ela não tem uma preferência alimentar da soja, do milho, da pastagem. Então, ela se alimenta da raiz que tiver. Pouca exigência, o que tiver disponível ela topa. E ela chega aí 1 metro, 2 metros de profundidade. Caramba. No período da entre-safra, porque quem faz a dinâmica dele, de aflorar ou não, é a umidade do solo, onde se concentra a maior raiz, maior quantidade de massa. Então, quando está mais seco, ele vai descendo. Então, aí a possibilidade, se eu fizer um preparo do solo, eu não vou alcançá-lo. Se eu for fazer um manejo, uma rotação de cultura, eu vou fornecer alimento para ele. É uma praga, é a praga mais difícil que nós temos hoje. É uma praga que é uma praga. É o maior desafio. É uma praga que é uma praga. Agora, quando chega a época do início do período chuvoso, ele aflora. Ele aflora e começa então a se alimentar dos sistemas radiculares mais tenros, né? Mais fáceis para ele. Mais sensíveis ali, mas... Aí ele volta, né? E começa a se alimentar nesse momento. Neste momento da instalação da cultura, aí nós teremos sim que fazer um tratamento de semente, não adianta revolver o solo, o tratamento de semente pode ser uma aplicação de um inseticida biológico associado com um químico, também vai ajudar bastante, mas precisa das condições climáticas serem favoráveis. Algumas culturas não preferenciais no período de cobertura, por exemplo, a crotalária, uma das culturas que poderia servir como uma não preferencial, mas realmente é a praga mais difícil que nós temos. Agora, quem teve ele na soja, passou desapercebido no final, e agora instalando a cultura do milho com alta precipitação que nós estamos tendo, ele aflora muito, aí neste momento no milho fica muito difícil, depois de instalar, a cultura instalada, e perguntar, o que faço? Aí nós não temos mais alternativa. Uma vez a cultura está instalada, nós não temos alternativa para controlá-lo. Então, assim, nós temos que ter um conjunto de estratégias durante a safra todinha, né, de culturas não preferenciais, são pouquíssimas, como eu disse, a crotalária é uma delas. E a crotalária seria, porque conforme vocês mencionam, eu fico tentando visualizar, fazer um programinha de computador na minha cabeça, seria por causa de suas raízes mais pivotantes, menos radicelas, ou não é por isso? Não, é não preferência. Mas eu também, em compensação, se eu coloco crotalária, eu tenho uma preferência, por exemplo, nos insetos sugadores, como os percevejos da parte aérea, lagartas. Então, quer dizer, tem que trabalhar o sistema hoje, nas condições que nós temos aqui no Cerrado, nós temos oferta de alimento e condições climáticas para esse inseto permanecer e ir adaptando cada dia mais em hospedeiros alternativas. Então, assim, não é a crotalária que vai resolver o problema do percevejo castanho. Mas se eu tiver a oportunidade de instalar uma cultura de cobertura, seria uma possibilidade. Agora, é importante que o produtor fique de olho, porque se ele perceber que o percevejo está lá afetando agora, que ele acabou de plantar, a cultura está sendo instalada ali do milho e ele está percebendo o que são as características que vão aparecer. É planta que vai morrendo, ela vai murchando. O sintoma seria, como ele se alimenta do sistema radicular, então quanto mais na fase de plântula, quanto menorzinha tiver a planta, mais fácil vai ser manifestado o sintoma. Vai ser a murcha, né? A planta torna-se mais raquítica. E também, no final da tarde, a gente vai sentir um cheiro característico, que é o momento que ele sai para fazer a revoada. Ele sai e faz a revoada, essa revoada é só para dispersão. Então, aí, nesse sentido, nós vamos começar a visualizar essas plântulas morrendo ou atrasando o seu desenvolvimento. Fora isso, a gente não consegue, não tem um sintoma assim na raiz especificamente, não. É mesmo a plântula manifestando a falta de nutriente que ele afetou ali na fase inicial do desenvolvimento. Vamos dizer assim, é quando ele já está na fase terminal mesmo, não é mais uma condição de fazer uma aplicação e resgatá-la. Eu considero o percevejo castanho, o Scaptocore castanho, tem outras espécies, mas a Scaptocore é de maior frequência, ocorrência no Cerrado, é a praga de maior difícil controle. E é o nosso maior desafio para nós entomologistas, para o produtor, juntando todo esse conjunto de estratégias que nós temos para poder conviver com ele. As perdas são muito elevadas. Jurema, quando a gente fala em pragas sugadoras, quais são as mais importantes? Então, Fabélia, pensando como eu estava comentando anteriormente, hoje as pragas no Cerrado, elas pertencem praticamente ao sistema.
Então, poucas pragas são específicas de alguma cultura. Então, os sugadores hoje, que são, eu os considero como uma das principais pragas do sistema, eles estão na soja, eles estão no milho, estão no sorgo. Então, realmente, eles têm uma capacidade muito grande de se adaptar ao sistema. Então, as pragas sugadoras mais importantes que nós temos hoje aí, com exceção, por exemplo, da cigarrinha, que é do milho, né? Os perceber que nós estávamos comentando anteriormente, eles pertencem ao sistema, então se alimentam, são polífagos, se alimentam de várias espécies de planta. Então nós temos aí, das principais sugadoras, nós temos a mosca branca na soja, no feijão, né? Os percevejos que estão em todas essas culturas que nós comentamos anteriormente, a cigarrinha da Albulus maídes, que ela é específica do milho, e agora nós temos também no cerrado, aqui no sudoeste goiano, e a primeira manifestação foi aqui na safra passada e hoje um pouco no Mato Grosso, é do pulgão da cana-de-açúcar atacando o sorgo e o milho. É o Melanaph sacari, conhecido como pulgão amarelo. Então, é uma praga nova, fica atento aos produtores de sorgo esse ano, vão ter muito sorgo no sudoeste goiano. Então, é uma praga muito importante e também ela vem causa de difícil manejo, porque nós não temos nenhum inseticida ainda registrado, não conhecemos a biologia da praga na cultura do sorgo, por que ela se adaptou tão bem. Então, é um desafio que o produtor tem para essa próxima safra. Então, os sugadores mais importantes seriam esses aí que eu comentei, são os pulgões, cigarrinhas e percevejos associados junto com a mosca branca. Tá aí o barriga verde, porque o pessoal está reclamando de barriga verde. Barriga e não é de barriga cheia não, é de barriga verde. É barriga verde, eu até que foi boa essa pergunta sua, Fabélia, porque é o seguinte, o barriga verde, gente, ele tem uma tendência grande de aumentar de população e de importância na nossa região. O estado que mais tinha barriga verde no país era um problema praticamente do Paraná e do Mato Grosso do Sul, e hoje o Goiás está realmente com muito problema. Esse inseto, ele reproduz na cultura da soja. Na soja ele causa o dano alimentando o grão, mas ele tem um hábito, provavelmente o adulto, quando ele está na soja, ele se alimenta e desce para a palhada, ele não se expõe. A ninfa não, a ninfa fica ali no meio das vagens, então o produtor não visualiza ele e colhe a soja e ele permanece na palhada. Esse lá, fica hospedado. Fica 7 dias sem se alimentar, esperando o milho emergir. Então ele está numa deficiência nutricional forte. Quando o milho começa a emergir, começa a germinar, ele já vai em cima do milho e já causa um dano imediatamente. Então o manejo desse inseto teria que ser feito na soja, lá na fase final do ciclo da soja, para reduzir essa população desse percevejo, e uma vez que o produtor que não fez isso aí, amostrar antes da semeadura do milho ou do sorgo, ele ataca também o sorgo, e os mesmos danos que ele causa no milho, ele causa no sorgo, para a gente fazer um bom tratamento de semente e, se necessário for, fazer uma aplicação de um inseticida ali junto no momento da dessecação, do pré-plantio, pós-plantio, e monitorar imediatamente, né, quando o milho começar a emergir. A gente fala fase de palitinho, no mais popular que o produtor conhece. Jurema, me recordei aqui que numa das nossas conversas, ano passado, que teve muito caso de queimada, você ainda falou assim, olha, podemos ter muitos problemas. Algum desses que nós estamos mencionando aqui estaria relacionado a queimadas, ou esses daqui não estão? Não. O produtor tem que ficar atento todo ano, tem horário certo de recomendação, de esse ficar... aí, ele tem que monitorar, ele vai chegar e ele vai se instalando na cultura. Então, se ele chegar, ele está no sistema, mas ele está em baixa população. Se ele começar a aumentar a população, o produtor não perceber... Ocorre do produtor, assim, às vezes ele ignorar no sentido, não, isso aqui para mim não está incomodando, não, deixa para lá. O problema de inseto sugador, Fabélia, geralmente seria mais no operacional. Geralmente o produtor, como não é uma praga que causa desfolha, ela não te assusta. Não é visível tanto, ali? E ele ataca, por exemplo, vamos pegar o percevejo da soja, ataca o grão, então você não visualiza. Naquele momento, se você vai visualizar, só no momento da colheita. Então, os controles, os manejos são feitos associados
a aplicação de outra, nós chamamos ali do operacional de outra atividade, seja uma aplicação de um fungicida para ferrugem asiática. E aí ele aproveita. E aí aproveita, nós faz chamamos de aquela cauda. carona, uma aplicação de carona. E não, ali talvez não seria o melhor momento, já passou da população ideal que aquele controle poderia ser feito com mais sucesso. Então, é fundamental que o produtor monitore, trabalhe com as populações menores. Nesse monitoramento aí, se a gente falar assim, há 3 dias ele foi lá e fez uma aplicação para uma determinada praga. E hoje é a data adequada, ele entre hoje, não deixe para daqui 4 dias, Exatamente. não, que vai ter passado de hora. Porque se ele fez também há 3 dias, fala, não, mas eu coloquei o inseticida há 3 dias e a praga chega depois de amanhã, daqui 2, 3 dias, ela não vai morrer com aquela aplicação que foi feita 3 dias atrás. Ele economizou no diesel, no operacional, mas ele perdeu no produto. Perdeu a oportunidade da praga e que a praga tem que estar associada o dia da aplicação com a presença dela na lavoura. Então, ela não justifica. Não existe um tratamento tão preventivo, por exemplo, para controlar uma praga que poderia visitar uma lavoura daqui 3, 4, 5 dias. Preventivo só no tratamento de sementes para as possíveis pragas que poderia vir a acontecer e eu não visualizo. Mas, uma vez a praga está instalada, eu preciso saber se ela está lá, monitorar para poder fazer a tomar decisão. É como naquelas que a gente já está terminando, aquelas aplicações que faz para lagarta. Tem que estar no InstaX ou não vai mais resolver. Exatamente, exatamente. Eu preciso de saber a população, a espécie, porque eu vou voltar nesse pulgão amarelo. Os inseticidas que controlam o pulgão do milho não são os mesmos inseticidas que têm apresentado os resultados para o melanapis, que é o pulgão amarelo do sorgo hoje, que é da cana. Então, e a pesquisa, nós estamos ainda em busca de registrar novas moléculas ou as moléculas antigas para esse mercado. Então, essa informação de que praga eu tenho, que população que ela está, que índice ela está, eu preciso para poder ser mais assertivo na tomada de decisão. E outra coisa muito importante, os inseticidas biológicos têm uma contribuição tão grande hoje associada com os químicos, então nós temos sim que voltar a acreditar neles, porque essas pragas de difícil controle, que nós chamamos de difícil controle, por serem pragas sugadoras, nem sempre vai estar presente naquele momento. Então, geralmente, os inseticidas biológicos têm associado aos químicos, têm nos ajudado bastante. Então, se você quer aí pegar mais informações, pode dar uma pesquisadinha aí no Google que você vai achar AgroHates. Ali a professora Jurema Hatz é uma pesquisadora permanente. Pode entrar em contato com a nossa equipe também, que a gente passa o contato da professora Jurema Hatz, tá? Uma pesquisadora referência no Brasil.